caiu ou foi só o meu? Não, foi os 40 minutos passou. Ah, tá. Aí dá aquela caidinha. Aquela caidinha de lei, né? É. Tem dia que cai uma vez só, mas tem dia que a gente vai se anima, né? É, vai E embora. acaba caindo 2 vezes. Eu acho, deixa eu ver, 10 participantes. Eu lembro que tinha 11 contando comigo, né? Deve estar voltando aí. Alô? Alguém aí? Oi, estamos ouvindo você. Felipe? Felipe, a gente está te ouvindo. Cuidado com o que você vai falar. Você vai falar. Ele deve estar falando com alguém, gente. Um perigo Tomara esse que ele negócio lembre que ele está na... live. Você tá online. Você tá online, rapaz. Alô? Ah, ele está falando no telefone, né? Ah, bom. Eita, Lelê. Professor, vou tentar entrar e sair porque eu não tô ouvindo nada. Ah, daí tá com problema no áudio. É. Se ele voltar aí... E tá falando um negócio do crescente e decrescente, não era isso? Isso. Eu não consegui ver um gráfico assim. Tem alguém aqui no chat falando. A gente Foi o tava te Vitor que falou ouvindo. com o Felipe. Entra isso mesmo. Ah, tá. Já deram um recado para ele. É, Ele saiu, né? ele saiu para entrar de novo. Aí. Esperar ele para não... pra gente ir direto. Agora tem 11, agora completou. Ele deve ter voltado. Mas já voltou já autorizei ele a entrada já. Vocês conseguem ver essa caixinha que tem aqui na minha frente? Ah, que caixinha. É. Tem uma caixinha aqui com todos os participantes, vocês não conseguem ver, não? Ah, Ah, sim, tá. sim. Não me aparece. Sim. Se a gente clicar aqui, aparece, abre a caixinha. Tipo. Ah, então beleza. Então acho que não tem ninguém mais para entrar. 11 que estava naquela hora. O Felipe tá estava com ouvindo, problema de Felipe? áudio, né? É, mas agora eu tô ouvindo você. Voltou ao normal? Voltou. Beleza, então vamos lá. Gente, eu estava falando sobre a função crescente e decrescente, né? Que é uma coisa que você tem que gravar, porque se for maior que 1, a função vai ser crescente. Se ela for entre 0 e 1, né? Ela vai ser decrescente. Aí eu ia mostrar por que ela é decrescente, né? Aí eu dar um exemplo aqui, 1 sobre 2 elevado a x. Tá? Se você elevar a 1, vai dar 1 sobre 2, certo? Uhum. Se você elevar a 2, vai dar 1 sobre 4, que é menor que 1 sobre 2. Uhum. Ou seja, quanto mais eu vou crescendo o x, menor os valores vão ficando. Por isso que é decrescente. E como ficaria o gráfico? Deixa eu ver se tem um gráfico aqui legal. Para fazer o gráfico. Ah, tá. Ele vem lá de cima, do lado esquerdo do Aqui, ó. gráfico, vai Isso. descendo, mas sem encostar no X. Isso aí, isso aí. Vai Tem ser uma totalmente ao placa. contrário, vai ser assim, ó. Vai vir Tem uma daqui, parte do livro que vai passar no 1 e vai subir assim, ó. quando fala sobre o gráfico da função exponencial, mostra. É, tem um aqui embaixo, não tem? Tem. É, o log, até fala que acho que o log é a função invertida da exponencial. É. Assim, né? Aqui ele fala algumas coisas de exemplo, eu quero achar o gráfico. Vai descendo. Mais Aqui, ó. Isso. Função crescente aqui que ele fala do comportamento, tá vendo? Ele passa sempre pelo 1, sobe. Decrescente, desce. Uhum. No caso, muda só o lado, né? Só muda o lado. Show. Beleza? Beleza. Aqui em cima eu acho, gente, que não tem aqui. Eu acho que a gente nem precisa parar muito porque
A gente viu isso daqui lá já. Tá? Ele pegou mais ou menos parecido com essas questões aqui, né? Ele sempre faz isso. De vez de ser 8, ele botou 4 aqui, Hum. né? E aqui, Tornou mais fácil. eu acho que foi o mesmo, né? Ou era 3 aqui, talvez, não sei. Acho que só Era mudou o número. A lógica era a mesma. Tá? Então, como tem aqui, alguém tem alguma dúvida nessas? Eu acho que não, né? A gente já passou por isso. Então, aqui para cima, propriedades e tal. O domínio, né? Vai ser sempre todos os números. Qualquer X que você quiser botar, você pode botar, tá? E a imagem dele que vai ser de 0 para mais infinito, tá? Porque não tem como dar negativo aqui. Tá? Porque a base, ela é maior que 0, né? Diferente de 1, mas ela é maior que 0. Então, o resultado nunca vai dar negativo. Então, a imagem é de 0 para mais infinito. Beleza? O que é esse menos aí? Eu acho que é um traço do positivo. Não sei, esse menos aqui. Eu acho que não deveria estar aqui, não. Tá? Tá, é um erro de digitação, né? É aberto no 0, né? Porque não consegue dar 0 para mais infinito. Beleza? Aqui para cima só tem algumas coisas, ó. 2 elevado a menos 3 é 1 sobre 2 ao cubo e tal. Isso é só alguma revisãozinha, tá? Eu acho que o que a gente tem que ir mesmo é o logaritmo. O gráfico a gente já deu uma discutida, né? Tá, aqui é o que eu falei, ó. 2 elevado a x, ele é aberto assim. O 10 elevado a x, ele já inclina mais porque os valores são maiores, tá? Aí fica mais perto do y, não é isso? Quanto maior a base, mais perto do y ele tá. Ok? Alguém falou alguma coisa aí que eu não ouvi? Não, né? Não. Beleza. Então, vamos lá. Aí ele fala aqui, ó. Como 10 é maior que 2, a função fica mais próximo do eixo y, né? Já que os seus valores crescem com mais velocidade. Tá? Ele pede para esboçar o gráfico do 5 elevado a x, né? E aí gente, o gráfico é quase o mesmo em todos. Tá? Beleza? E aí você só toma porque 5 elevado a x, né? Aí se você jogar 1 aqui vai dar 5, né? Então você faz o ponto 1, 5. Eu não sei se o 5 está aqui, ó. Não está na linha não, né? O ponto 1, 5, tá? E depois você vai embora. Tá? Se você quiser botar alguns pontos, beleza, só para alinhar a sua parábola. Sua curva, né? Não é uma parábola, isso é uma curva. Tudo bem? Show. Beleza. Na atividade 2, ele pergunta se a função é crescente ou decrescente. Aí você sabe que é crescente quando o número aqui é maior que 1. Né? Aqui é crescente e quando é entre 0 e 1, ele é decrescente. Tá? É só isso que ele pede para fazer. Tá? E ele pede para construir o gráfico das funções anteriores. Tá? O 3 elevado a x vai ser passando pelo 1 e ligando o 1 no 3. Tá? E o outro, como é decrescente, já vem daqui, né? Já vem daqui, passa pelo 1 também. Tá? E aqui, no primeiro ponto, aqui é 2 sobre 5, né? 2 quintos. Se você botar x igual a 1, dá 2 quintos de novo, né? Então, aqui embaixo, quando x é igual a 1, aqui ele liga no 2 quintos que está aqui antes do 1, tá vendo? 2 quintos é 0,4, aqui, ó, tá antes do 1. Beleza? Mas ele vai se arrastando aqui. Quanto maior o número, menor o valor vai ficando. Beleza? Show. Beleza. Beleza. Tá, ele tá mostrando aqui que um é simétrico ao outro, literalmente, tá? Porque o 2x, o 2 é o inverso de 1 sobre 2. Então, o mesmo gráfico que você faz por um lado por 2 elevado a x, você vai fazer para o outro lado com 1 sobre 2 elevado a x. Beleza? Então, aí ele fala da constante de Euler, né, que é o E, né, o exponencial.
e dá o valor dele aqui e tal. E o gráfico dele também é bem parecido com os gráficos que a gente vê quando a base é maior que 1, tá? Ele também passa pelo 1, tá? Porque o E é esse número grandão aqui, né? Então, um número elevado a 0 é 1. Então, vai passar pelo 1 de novo. Tô indo, né? Professor, Oi? esse elder, ele serve para quê? Oi? Esse elder, ele serve para quê? Peraí, tem alguém falando alguma coisa no chat. Qual a utilidade desse número de Euler? Ele até fala, gente, que esse número de Euler é usado muito na engenharia, tá? Mas eu não sou muito por dentro, porque eu uso mais o valor dele como matemático, né? Mas eles falam que na engenharia ele é muito importante e tal. Mas na parte de log, fala dele de novo. Fala dele de novo, né? Mas não a utilidade dele na vida real, né? Mas assim, eu até meio que pulei um pouco essa parte porque eu não estava entendendo aquilo ali. Não fez muito sentido para mim. Depois, quando a gente chegar lá, vê se você entendeu, assim, para fazer alguma consideração, porque não vi como a gente vai aplicar aquilo, entendeu? Não, a gente vai chegar lá. Vai chegar lá e aí tem algumas coisas que eu vou botar para vocês. A parte, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho mais. Vai ser essa parte aqui do... Cadê? Logaritmo neperiano que você fala. Isso aí. Quando a base é lá embaixo ainda. Lá embaixo. Umas coisas. Não sei por que ele cita uma coisa perdida no momento, depois vai falar 10. Aqui, o logaritmo Parece neperiano. que os jogos saem correndo. Não, então, é essa parte aqui que você está falando, né? Isso. Beleza. A gente vai voltar aqui. Tá. Vamos lá começar primeiro lá. E o cara que criou esse Ezinho, ele criou cego. Criou cego. Não, sério, criou cego mesmo, ele ficou cego. É mesmo? Não sabia da O livro história dele. fala isso aí. Ele era um matemático e tal, só que com o tempo, por causa da ele foi ficando cego. Aí, Tá aqui, ó. Diante da perspectiva de perder completamente a visão devido à catarata, preparou-se para tal possibilidade treinando a escrita em quadros e cálculo mental. As partes mais legais do livro de matemática da história. Não, eu não concordo, não. Matemática é legal. Mas a Luísa é muito suspeita para poder falar isso. A matemática é legal. Você vê quando você consegue fazer uma questão que é difícil, né? Matemática é super legal, né, professor? Quando a gente entende, acerta. Então, o negócio é acertar, né? Mas quando acerta, dá aquela animação, né? Pô, vou continuar fazendo agora. Hein, professor? Você é igual um professor que eu tive há muitos anos atrás, que ele, quando abre a boca para falar, faz a matemática parecer fácil. Na tua fala, a matemática realmente parece ser fácil. O problema é te encarar a prova. Aí chega na prova, é uma questão diferente, né? Uma parada diferente. Não, você falando assim, pô, o negócio é tranquilo. Flui, beleza. Agora, depois, na hora do vamos ver, que a gente passa o aperto. Cara, eu já ouvi muito disso, assim, alunos falando isso, que pô, na hora da explicação e tal, parece fácil, tá? Chega na hora da prova, daquele branco, dá uma parada estranha e tal, mas, gente, é só manter a calma. Todo mundo foi bem na primeira prova, não foi? Então. Fizeram as AP. Até aqui eu tô conseguindo me salvar, né? Não sei se eu vou conseguir me salvar até o final. Depois eu tenho até que ver, porque eu tive um problema na revisão e tinham feito a revisão, tinham me dado uma nota. E depois abaixaram a nota. É mesmo? Dando que eu errei, o que eu acertei e me deram a nota errada. E eu não sei o que eu vou fazer, mas enfim. Tenta mandar mensagem pro coordenador de novo. O pior é que já estava tudo certo, mas mudaram de novo, não sei porquê, eu não entendi o que aconteceu. Manda uma mensagem para ele e pergunta por que mudou, né? Eu nem tenho contato do coordenador, né? Uma vez que a gente fez uma reunião e tal, mas eu tento ensinar vocês o máximo possível porque vocês falam que ele sempre passa uma coisa mais difícil do que ele passa, né?
Pois é. Então, eu não vou O ficar... trabalho está ajudando bastante. Um exemplo é naquela história modular, quando tem termos fora do módulo. Não. O livro explica pouco isso. Aí quando a gente vai ver na prática, né, alguns exercícios, caramba. Mas segue aí, professor. Vamos lá. Dá logo, porque essa parte é complicada. Não, agora que vai chegar mesmo a parte que eu quero mostrar para vocês. O logaritmo a gente já começou, né? Essa é a primeira definição, né? Você eleva a base aqui ao x igual ao logaritmano, tá? Ele fala aqui que é importante, tá? Na questão de domínio e tal, os dois, a base e o logaritmando, tá? Eles são reais e positivos, tá? Eles sempre são positivos, tá? E a base tem que ser diferente de 1, tá? Pode ser meio? Pode. Pode ser 1/3? Pode. Só não pode ser 1. Beleza? Então, se ele perguntar qual é o domínio, né, do logaritmo, que não sei o quê, aí botar um x mais 4 aqui embaixo, tá? Aí você tem que ter um x menos 4, por exemplo. Aí você tem que ter fazer o que x menos 4 tem que ser maior que 0, né? E x menos 4 tem que ser diferente de 1. Então, você tem que ter o controle das coisas para você fazer o domínio, tá? Professor, mas o B poderia ser negativo, não? Não. Os dois são positivos aqui. Beleza? E se fosse... O resultado aqui pode ser até negativo, tá? Mas esses dois aqui tem que ser positivos. Tá. O resultado pode ser negativo, tá? Não tem problema não. Mas aqui, a base e o logaritmando, os dois são positivos por definição, tá? E além disso, a base não pode ser igual a 1, por definição também. Tá? De resto. E lembrando, até a Luísa comentou, que quando não vem nenhum número embaixo, é 10, tá? É base decimal, é o 10. Beleza? Professor, oi. Mais ali à frente, quando fala de domínio da função, diz que o domínio são os números reais positivos. Não diz que tem que ser diferente de 1. Aqui, ó. Eu copiei errado, obrigada. Aqui, ó. O A é diferente de 1. Ó, só a base, tá, gente? O logaritmando... Olha aqui embaixo. O logaritmando pode ser 1. Tá? É a base. É o número de baixo que não pode ser 1. Porque qualquer número elevado... Oi, fala. O domínio... Repete, só... Vocês estão falando junto. Fala, dos dois, vai. Qualquer número elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo, né? Qualquer número elevado a 1... É porque, na verdade, se o 1 fosse na base, ia ser 1 elevado a x igual a esse número aqui. Que não ia dar, né? Só se fosse 1 em cima também. Entende? 1 elevado a x vai dar 1. Por isso que ele não deixa a base ser 1. Ah, isso, exato. Eu confundi aqui. Tá? É isso que eu tô querendo dizer. É isso. Fala. Eu estava falando sobre a questão do domínio, como está aí embaixo, domínio da função logaritmo. Você tinha comentado que o domínio tinha que ser positivo e diferente de 1, mas aí não está falando isso. Ou eu me confundi? Aqui, né? É. Então, o domínio são os valores de x. Tá? Os valores de x que a gente vai poder usar aqui. Porque aqui tá A e B, né? Não, é porque eu tenho... Desculpa, professor, momento de desabafo. Eu tenho um ranço desse livro que ele usa o x num lugar para dar uma explicação. Aí depois usa o x em outro lugar para dar uma outra explicação. Pois é. Perdido. Não, então, aí a gente tem que ter esse controle, né? Ele fala que o domínio é reais positivos, né? Mas aí você tem que ter cuidado
Nesse caso aqui, por exemplo, quando você tem uma base aqui como número, né? Porque a base que não pode ser 1. Mas se o x estiver na base, o domínio muda. Entende? Ai, minha cabeça. Ó, se aqui a log de 3 de x, né? Uhum. Aí sim, é reais positivos. Você pode botar todos os números positivos aqui em cima. Tá? Mas o x for a base, aí tem que excluir o 1. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui da minha cabeça. Eu acho que eu entendi. Log de x e de x sei lá, x menos 3, por exemplo. Né? Aqui em cima não tem problema nenhum. Mas aqui embaixo, ele não pode, além dele ter que ser maior que 0, ele tem que ser maior que 0, né? Eu estou falando do domínio, tá, gente? Uhum. Ele tem que ser maior que 0, tá? E ele tem que ser diferente de 1. Então, aqui, nessa primeira parte aqui, o x tem que ser maior que 3, certo? E o x tem que ser diferente de 4, concorda? Que o 4, se botar o 4 aqui, né? Na verdade, o 4, ele daria 1, né? Isso. Então, como eu quero que seja diferente de 1, então o x tem que ser diferente de 4, concorda? Positivo. Sim. Aí eu pego a junção desses dois para virar o domínio. Né? O domínio vai ser... Lembrando que eu tenho números entre o 3 e o 4, tá? Uhum. Então, eu tenho que botar o 3 aberto com o 4 aberto, união com o 4 aberto de novo, porque eu não quero o 4 entrando, né? Sim. E mais infinito. Esse seria o domínio. Tá vendo? Nem sempre o domínio vão ser os reais positivos. Depende da questão. Então, assim, mas pensando num modelinho básico aí, como tá dando desse exemplo geral, quando o x, né, não for a base, vai ser todos os reais positivos. Se o x vier sozinho, né? Então, o x nunca pode... se tipo assim, se a função fosse log com base A, x. Aí é reais positivo. Sim, reais positivo. Se fosse log com base x, b, aí o domínio seria os reais positivos não nulos diferente de 1. Isso. Isso aí. Se o x estivesse aqui, né? E botar um número aqui. É isso que eu consegui dizer, né? Isso. Isso aí. Aí reais menos 1. Reais não nulos, né? É. Que não pode ser o 0. Isso. Aí você pode botar reais, asterisco, positivo, E diferente menos 1. Assim. Tá. Professor, mas do x pode ficar na base? Pode. Porque senão ele não vai ser o inverso da função exponencial. Não, aí quando o x está aqui embaixo, cara, é mais para você falar sobre domínio, imagem, né? Você não vai conseguir fazer o inverso, não. Fazer a inversa com isso. Entendi. Tanto que eu acho que aqui, no meio da explicação do livro, diz que a base não pode ser a incógnita. A base não pode ser o quê? A incógnita, não pode ser x. Não, pode sim. Já vi várias questões assim de questão de domínio com x embaixo. Tá? Mas já não vi prefeito de gráfico, né? Oi? Mas não prefeito de gráfico. Não, para efeito de gráfico não. É mais... O valor vem assim, né? Na verdade, eu já vi até igualando algum número e você tendo que achar o x. Tá? Aí depois que você achar o x, que você consegue fazer o gráfico, essas coisas, né? Porque depende da questão, gente. Ou ele dá um log assim e pergunta qual o domínio da função. Essa é a primeira possibilidade. Ou ele chega assim e fala, ó, isso daqui é igual a 2.
acha o valor de x. Beleza. Bota isso daqui eleva ao 2 igual a x. E você vai fazer a equação do segundo grau. Pra achar o x. Entenderam o que eu quis dizer? Sim, sim. Tá? Então, quando o x vier embaixo, é mais por questão de domínio ou você achar o valor de x ele dando o valor do log, né? É aplicar a propriedade de log. Isso, aí você uma questão de aplica a ou é uma propriedade questão de aqui, domínio. né? Eu vou apagar isso aqui e vou pegar isso aqui. Consegui apagar. Porque se tiver assim, é igual a 2, né? Vai ficar x, aí você aplica a definição. X menos 3 ao quadrado é igual a x. Entendeu? Aí você vai achar o valor de x aqui, porque vai virar uma equação do segundo grau, né? Sim. Tudo bem, gente? Beleza. Tirei a dúvida de vocês nessas paradas? Porque logaritmo é meio complicado mesmo. Mas eu acho que o meu caso também é que eu tenho que fixar melhor essa questão de domínio e imagem. Você tem que gravar. Os dois têm que ser positivos. Reais positivos. E o de baixo não pode ser 1. É isso que você tem que gravar essa daqui, ó. Tá? Aqui ele botou o X aqui, né? Aqui ele só focou na base, ó. O A, ele é reais positivos, exclui o 0. E o A tem que ser diferente de 1, tá? A base aqui, que é o X tem que ser reais positivos. Tá? Tem que ser maior que 0. Que ele bota aqui, ó, cadê? Dado 2 números reais positivos, A e B. Tá? Então, você vai ter que gravar essa questão do domínio. Tá? Só lembrar que o de baixo não pode ser 1. Vai ter que lembrar isso. O de baixo, quem é o de baixo? É a base. Aqui, a base, tá. A base. É a mesma regra da função exponencial, então, né? Qual seria a regra da função exponencial? Que a A base não pode ser negativa, tem que é estar entre isso? 0 e 1 ou ser maior que 1. Isso aí. Pensando bem. Pensando bem é mesmo. Se você gravou uma, gravou a outra. Beleza, gente? Beleza. Oi. Tranquilo, né? Aí ele fala aqui até um pouco da função inversa, né? Por exemplo, do y igual a 2 elevado a x. E a inversa do exponencial é o logaritmo na base 2 de x. Tá? A função aqui, ele fala da função inversa mais para falar que o gráfico é espelhado. Tá? Enquanto o exponencial, ele vem daqui, como ele é crescente, ele vem daqui, bate num e sobe, né? O log já é ao contrário, ele vem daqui, né? Como ele é inverso, ele é espelhado, ele vai literalmente jogando aqui perto do eixo y. Tá vendo? Ele literalmente espelha o exponencial. Tá? Tudo bem ou não? Tudo bem. Beleza? E aí, na verdade, ele passa aqui, ó, tá vendo que o logaritmo ele passa aqui no 1, né? E ele não encosta no eixo x, no eixo y, quer dizer? Né? Porque, na verdade, você não pode botar x como 0, né? Então, por isso que ele não encosta no eixo y. Mas, o resultado, o x pode ser 1. Né? Quando o x é 1, o resultado do logaritmo é 0, concorda? Porque 2 elevado a 0 vai dar 1. Então, ele passa pelo ponto 1, 0. Entenderam o que eu quis dizer? Uhum. Mas a gente ainda vai falar de gráfico de logaritmo, tá? Mas só já dando uma... Aqui, ele passa pelo 1 do y. Aqui, ele passa do 1 do x. Do logaritmo, ele passa no 1 do x. É o contrário. Daqui a 10 minutos vai cair de novo. Né? Tá? Aqui, ó, o gráfico da função logaritmo. Tá? Aqui percebe ó, que ele fala ó, o ponto que ele corta no eixo x, tá?
ele corta, o ponto que ele corta no eixo x é quando x é igual a 1. Tá? Porque quando x é igual a 1, a função aqui, ele vai dar 0, né? Porque, ó, qualquer número que tu bote aqui no A, tá? A elevado a 0 dá 1. Por isso que dá 0, quando x é 1. Então, ele sempre vai passar no 1. Tá vendo? Só que aí depende, né? Se ele é crescente ou é decrescente. É da mesma história do exponencial, né? Se ele for crescente, ele vai botar nessa forma daqui. Se ele for decrescente, ele vai pegar dessa forma daqui. Tá? E quando que a função é crescente e decrescente, né? O A é a base, né? A é a base. Se o A for maior que 1, ele é crescente. Se a base tiver entre 0 e 1, ele é decrescente. É a mesma história do exponencial. Ok? Ok. Aqui ele fala algumas coisas, né? Só das regiões onde o eixo x ele passa, né? Ao intervalo em que a função logarítmica não está definida, do menos infinito até o zero aberto. Porque como o x ele não pode ser negativo, né? O nosso logaritmando, né? Então ele não entra no eixo x, tá vendo? No lado negativo do eixo x. Tá? Por isso que aqui desse lado ele não entra. O intervalo em que a função assume valores negativos. A maior que 1 é entre 0 e 1. E quando o A for maior que 0 e menor que 1, é de 1 até mais infinito. É só olhar para o gráfico, né? Os valores negativos aqui, quando ele é crescente, né? Ele vai do 1 até o 0. Aqui, tá vendo? Essa parte aqui negativa. Até o 0 aberto, né? Porque o 0 ele não entra. E quando é decrescente, já é o contrário, né? Do 1 para frente, ele entra nos negativos, tá vendo? Então, o resultado do log, né, ele pode estar negativo. Só o valor do logaritmano, que aqui é o x, né, que não pode entrar na parte negativa. Tudo bem, gente? Eu estou falando, mas se tiver alguma dúvida, me interrompe. Tá tudo bem. Tá? É só seguir esses exemplos aqui que não vai ter problema nenhum, tá? Na hora de fazer o gráfico da função. E aqui ele fala a mesma coisa do outro, só para a gente ter uma base, né? Que aqui, ó, ele varia de acordo com o valor de sua base, né? Quanto maior for a base, mais próximo dos eixos seu gráfico estará, tá? Então, ó, o log de 2 está aqui assim. Aumentou a base, né? Ele inclina um pouco para cá, ele chega mais um pouco mais perto do y, do eixo y, e aí ele inclinando, ele também chega um pouco mais perto do x. Aí o 4 inclina um pouco mais para lá e chega mais perto do x. É assim você sucessivamente. Ok? Ok. Eu acho que aqui está bem explicativo. Aí tem as propriedades que eu queria chegar nisso daqui também, né? Toda vez que vier 1 aqui em cima, ó, aqui em cima pode 1. Lembra que eu falei com vocês? Pode 1. Sempre vai dar 0, tá? Uhum. Aqui vai dar 0. Toda vez que tiver 1 aqui como logaritmando, tá? Log de base igual ao logaritmando é 1, tá? Porque A elevado a 1 vai dar A. Então, quando forem iguais, vai dar 1. O logaritmo da própria base, A é 1. Beleza? Se eu tenho uma igualdade de logaritmos e tem a mesma base, tem, como é igual, né? Então, o logaritmando tem que ser igual. B e C tem que ser igual. Tá? Propriedades operatórias. Essas propriedades aqui a gente pode usar em determinado momento, tá? São importantes. Quando eu tenho uma multiplicação aqui, ó, por exemplo, às vezes tem questão assim, gente, é porque eu vou lembrando da questão. Ele dá o valor de log, vou dar um exemplo, tá? Calcule o log de 30, tá? Sendo, aí ele dá o valor de log de 3 e de log de 10, né? Ele calcula o valor de log de 30, dado que log de 3 é igual a tanto e log de 10 é 1, né? Porque a gente já sabe. Então, aqui você vai ter que fazer essa propriedade aqui da multiplicação. Você vai abrir o 30 como log de 3 vezes 10
E aí separa como a soma de dois logaritmos, que é da propriedade. Aí fica log de 3 mais log de 10. E aí você bota os valores que ele deu na questão, tá? Log de 3, tanto, mais... Aqui, como eu não botei base nenhuma, é 10. Log de 10 na base 10 é 1. E aí você vai somar os dois e vai achar o valor do log de 30. Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Uhum. Beleza? Essa propriedade aqui, ou essa, tá? É mais para você fazer nesse tipo de questão. Tá? Na multiplicação, eu somo os logaritmos. Lembrando que você mantém a mesma base. E na divisão, você diminui os logaritmos mantendo a mesma base. Quando eu tenho um expoente aqui, tá? Tem uma propriedade que eu jogo para frente. Essa propriedade a gente faz direto, tá? Uma das propriedades só não usa mais que aquela primeira, né? Do exponencial. Mas essa também se usa bastante, tá? E essa quarta aqui, que é a propriedade de transformar na base, que a gente fez lá, ó. Tem exemplo aqui, ó. Logaritmo de 15 na base 2, né? Na base 2 para a base 4. Tá? Então, o logaritmo na base 2 de 15 você bota os dois valores com base no 4 que você quer transformar. Então, fica log de 15 na base 4 e log de 2 na base 4. Aí você transformou o logaritmo para a base 4. Ok? Sim. Beleza? É essa propriedade 4 aqui. Tá? Aqui ele fala que quando não se escreve a base, ele é 10, tá? Tipo aqui, ele me pediu para transformar na base 10, mas você vê que o 10 não precisa ser colocado, tá vendo? Geralmente ele não é colocado, você tem que saber que é a base 10, tá? Beleza. Aí as questões, né? A 1 e a 2 e a 3, que é fácil de esboço no gráfico. Vamos logo comentar aqui, porque, na verdade, nessa número 1, ele pergunta qual a representação é melhor para esse gráfico aqui, ó, com a base meio. Né? Qual dos gráficos a gente anula já na hora? Sabe que não é? Os crescentes. Oi? A gente anula os crescentes. Os crescentes. Não, mas qual que a gente pode cancelar na hora, assim, sem olhar que se é crescente ou decrescente? E não cortam um. Ó, esse daqui, ó, que tá passando pelo meio. Ó, passando pelo meio. Não pode, né? Função ele passa pelo 1. Isso. Certo? E agora, gente, ele é uma função crescente ou decrescente aqui? Decrescente. Decrescente. Então, qual seria o certo? O primeiro. Primeiro, né? Todo mundo concorda? Meio? Todo mundo concorda ou não? Não entenderam? Não entendi, não. Eu concordo. Tá, porque a função crescente, lembra que eu falei com você que você tem que gravar isso daqui? Ó. Tá vendo aqui? Quando a função é crescente, a curva vem para cá, ó. Passando pelo 1. Quando a função é decrescente, ele vem por aqui, ó, passando pelo 1 também. Certo. Aí você olha lá na... Ó, gente, daqui a 1 minuto vai... Ou menos de 1 minuto agora. Como ele é decrescente, o único que está sendo decrescente é esse. E esse? E esse a gente anulou porque não passa pelo meio. Então fica só a primeira. Para saber também que é decrescente, tem que olhar a base. Como a base é menor do que 1... entre 0 e 1. É isso aí. A base é entre 0 e 1. Entendi agora, show de bola. Beleza? Uhum. Acho que eu nem vou começar a 2 que vai cortar agora, tá, gente? Vamos só esperar que vai cair. Na 2, só vou começar então. E depois eu vou ter que explicar tudo de novo. O gráfico ele mostra o comportamento da função na base A, né? Então ele pergunta qual o valor de A. Gente, se a função está assim, ela